E a defesa de Jair Bolsonaro negou todas as acusações, inclusive a que o ex-presidente teria planejado pedir asilo político na Argentina, como a nossa analista Larissa Rodrigues já havia adiantado durante a semana. Então, vamos a Brasília conversar com ela. Muito boa noite, Larissa. Perdão pelo lapso do nome, viu? Eu confundi com a nossa colega da parte da manhã. Imagina, Leandro, o nome disso é saudade. Tem muito tempo que você não me vê. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Larissa, qual o próximo passo, hein? Agora. Leandro, a gente está aí na expectativa, então, desse posicionamento da PGR, que sai até o fim da noite de segunda-feira, e a partir daí deve ter também um novo posicionamento, uma nova resposta, digamos assim, do ministro Alexandre de Moraes. E não só nós, enquanto imprensa, quanto a defesa de Jair Bolsonaro está de olho nessa resposta. O que eu consegui descobrir hoje, conversando com a defesa e algumas pessoas mais ligadas ao ex-presidente, Leandro, de que eles estão muito otimistas de que, pelo menos neste momento, nesse inquérito que foi aberto, recentemente pela Polícia Federal, agora o indiciamento, melhor dizendo, essa é a palavra correta, pela atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e também do próprio ex-presidente, que não deve ter uma resposta do ministro Alexandre de Moraes pedindo uma prisão preventiva. Tem dois motivos para esse otimismo. O primeiro deles é a aproximação do julgamento da tentativa de golpe de Estado, que começa no dia 2, e quanto mais o tempo passa, menos se vê a possibilidade de um pedido de vista por parte dos ministros ali do Supremo. O que se acredita é que não vai haver esse pedido de vista, então que ainda em setembro a gente possa vir a ter a resposta, o julgamento final com a condenação ou não. Então, por conta dessa proximidade, acredita-se que não teria por que o ministro Alexandre de Moraes determinar uma prisão preventiva nesse momento, sendo que já está tão perto do julgamento. E no segundo momento, a estratégia da defesa foi nessa resposta, a gente adiantou isso durante a semana, de que não teria tido na prática uma ação de tentativa de fuga de Jair Bolsonaro. E eu queria destacar, Leandro, essa palavra ação, porque os advogados falaram sobre isso, discorreram sobre isso na resposta que ontem à noite, que foi dada por eles, já que o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa se posicionar, se Bolsonaro de fato tinha rompido ali com alguma medida cautelar, inclusive tentado deixar o país ou se haveria um risco de fuga. Eles falam que não houve ação de tentar, de fato, pedir esse asilo. Desde o início, o argumento Bolsonaro teria recebido de alguns aliados aquele documento, com pedido de asilo ao país vizinho, ao governo da Argentina, mas que não teria repassado, não teria formalizado esse pedido junto à Casa Rosada. Então, se não houve ação, essa é a estratégia da defesa, não houve na prática uma tentativa de fuga, não teria havido também a tentativa de Bolsonaro de descumprir com as medidas cautelares. Então, esse é o argumento e esse é o otimismo agora para encerrar da defesa. Primeiro, a proximidade com o julgamento da tentativa de golpe e que teria não tido a ação de tentativa de fuga, por isso não haveria por que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, de fato, determinar uma prisão preventiva agora de Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Agora, Larissa, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro também questiona o relatório da Polícia Federal sobre algumas mensagens trocadas, por exemplo, entre o Braga Neto, a defesa, e diz que isso foi antes das cautelares, um ponto que a defesa destaca, antes das cautelares. Que não teria, então, descumprido as medidas cautelares, já que foi antes. Para a gente explicar para quem está em casa, as medidas cautelares é o que foi sendo determinado pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, como o pedido de entrega dos passaportes do ex-presidente, primeiro a determinação da tornozeleira eletrônica, agora, nos últimos dias, a prisão domiciliar. Então, essas medidas que são tomadas para não se chegar a determinação de uma prisão preventiva. Então, o ministro Alexandre de Moraes tem dito nas últimas decisões, tem pelo menos cobrado explicações de que Bolsonaro teria descumprido algumas medidas cautelares. Tanto que ele passou de uma decisão de tornozeleira eletrônica, para depois uma decisão de prisão domiciliar, como se fosse um degrau a mais, porque Bolsonaro teria descumprido com algumas medidas. Agora, o argumento da defesa primeiro, essa troca de mensagens, essas conversas
conversas seriam antes da determinação das medidas cautelares e, no segundo momento, que não teria havido uma ação de fuga, então também não teria de maneira nenhuma o ex-presidente descumprido com essas medidas. Esse é o argumento da defesa e a defesa, nesse momento, acredita que não há porquê e está otimista de escalar essas medidas, que seria, no caso, uma prisão preventiva do ex-presidente. Leandro. Muito bem explicado. Obrigado, viu, Larissa Rodrigues? Até daqui a pouquinho. Até já.